Bom dia, pessoal. Hoje eu trouxe a aula em um formato um pouco diferente, né? Nós vamos ver a explicação para realizarmos o exercício que vai ser a construção de um jogo da velha, né? Utilizando aí mais uma vez o JavaScript interpretado no navegador e entendendo o algoritmo. Por que o jogo da velha? O jogo da velha acho que é um jogo que todo mundo já deve ter jogado pelo menos uma vez na vida com papel e caneta e lápis. E a gente conhece todas as regras desse jogo. Então, fazendo o algoritmo, nós vamos perceber que existem muitas formas da gente interpretar, né, as instruções, né, do ponto de vista do usuário ao ponto de vista do algoritmo e do código, né, fica mais claro para a gente entender quais são as regras que a gente espera que aconteça e como nós vamos validar essas regras. E esse conteúdo serve para a gente, né, consolidar e revisar os conteúdos anteriores de variáveis constantes, estruturas de decisão, loopings, funções, né? Então, a aula de hoje é o exercício do jogo da velha. Para isso, como eu disse, a gente já conhece, né, o jogo da velha. É um jogo que tem as regras bem simples, são para dois jogadores, um representando o X, outro representando a bolinha. E quando um jogador completar em jogadas alternadas, ele completar uma linha na horizontal, na vertical ou nas diagonais, ele é vencedor do jogo. Caso nenhum dos dois jogadores consigam, né, o chamado deu velho, não, e o jogo finaliza empatado. Então, para isso, eu desenhei aqui um diagrama de bloco simples para um looping do jogo de maneira simples, onde o objetivo é que a gente desenhe o jogo na tela e cada vez que o jogo encerrar, ele simplesmente limpa o tabuleiro no próximo clique e começa de novo. Então, para essa execução simples, eu trouxe aqui o diagrama, a gente inicializa, né, o algoritmo do jogo, inicializa as constantes que nós vamos utilizar no programa, depois nós inicializamos as variáveis, configuramos uma função que configura o jogo, daí então nós configuramos os listeners, né, que são aqueles eventos que o programa vai ficar escutando do navegador. No nosso caso aqui, o listener que nós vamos escutar é o clique do mouse. Então, sempre que o mouse for clicado, ele vai, nesse looping que ele está escutando o evento, ele vai disparar. Aliás, o evento está disparado, né? Ele está escutando. Então, caso aconteça o clique, ele vai transformar o clique do mouse, a coordenada x e y do clique do mouse, em um quadrante, né, do jogo, vai obter qual foi a jogada que foi clicado, né, em um determinado quadrante, era a vez de quem, era a vez do X ou era a vez da bolinha, e o quadrante em questão que foi clicado, vai verificar se o jogo já tinha acabado ou não. Caso o jogo tinha acabado, então ele vai limpar o jogo nesse evento de clique. Caso o jogo ainda não tinha acabado, ele vai verificar se o clique é permitido. Se o clique for permitido,
o que a gente entende com clique permitido? Que ele clicou numa área que estava livre para o clique, né? Se for permitido, ele vai adicionar a jogada na matriz do jogo. E aí, esse looping continua assim até que o jogo acabe. E aí, a decisão mais importante aqui está na verificação se o jogo acabou. Como que eu sei que o jogo acabou? A primeira forma de saber que o jogo acabou é se o grid está completamente preenchido de X e bolinha. Ou se algum dos dois jogadores completou uma linha vertical, horizontal ou diagonal. Então, esse é o looping do evento do clique que modifica toda a regra do programa. E aí, então, nós temos o segundo looping, que vai continuar executando aqui, que é o loop que desenha a tela do jogo a cada 30 frames por segundo. Então, ele desenhou a tela nesta frequência de 30 frames por segundo, ele olha para o grid, para a matriz do jogo e redesenha. E fica nesse looping a cada 30 frames por segundo, ele fica consultando a matriz do jogo e redesenhando, consultando a matriz do jogo e redesenhando. Então, é importante da gente lembrar que o jogo da velha, ele é uma matriz, né? Ele é um array bidimensional de tamanho 3x3. Então, as operações que nós vamos realizar são em função dessa matriz, e aqui também nós vamos correr os loopings nas verificações em cima dessa matriz. Então, qual que é a proposta desse exercício? Nós vamos codificar o jogo com as regras que estão ali no diagrama. Eu já deixei pronto as assinaturas das funções, que elas vão estar no jogo da velha.js. Eu já deixei pronto também o documento HTML, que não é nosso caso de estudo, que aponta para o jogo da velha. E deixei também o exercício resolvido já no arquivo jogo da velha completo.js, que nós vamos ver daqui a pouco, mas a ideia é que vocês tentem realizar sem olhar para ele, né, ou consultar em poucos casos, e realizar os casos de teste. Né? Quando a gente realiza o caso de teste, é que a gente vai ver se o nosso algoritmo está fazendo uma cobertura em cima das regras do usuário. Né? O caso de teste é a parte mais importante para a gente validar se o nosso algoritmo, em todos os cenários previstos, ele funciona. Então, aqui, a estrutura do programa do exercício, ele já está com todas as variáveis, todas as funções assinadas aqui. Algumas funções já estão prontas, mesmo nesse jogo da velha.js. Né? O pacote dos arquivos está lá no nosso código-fonte na aula 12. Tem o diagrama, tem o index, o jogo da velha completo. Para executar no navegador, basta a gente abrir o index.html no navegador de preferência aí, e ele vai executar. A gente já vai ver isso também. E aqui as assinaturas dos métodos. E aí, quais são os casos de teste que o nosso jogo precisa passar para a gente dizer que o algoritmo está correto? Primeiro, a gente tem que verificar se o clique alterna corretamente os jogadores, né? Um clicou é a vez do próximo, no próximo clique, e desenha na tela e assim por diante.
verificar se o jogo finaliza conforme as regras do jogo da velha, que são ou o grid completou, ou alguém venceu porque tem uma linha completa, ou alguém venceu porque tem uma coluna completa, ou alguém venceu porque tem uma diagonal completa. Verifica se o jogo terminou, e aí, se terminou, o próximo clique na tela vai reiniciar o quadro. Então esses são os casos de teste que o nosso jogo precisa passar. E aí, eu trouxe algumas considerações de bônus para esse exercício, que não estão presentes nem no código completo, mas que quem conseguir realizar vai ser muito interessante, porque para isso vai precisar fazer algumas pesquisas aí na internet, ver como que funciona por um context de Canvas, desenhar uma linha e etc. Mas primeiro é riscar uma linha quando em cima do X ou da bolinha, né, que for vencedor, escrever na tela se foi vencedor X ou Y. No código fonte a gente já tem alguns caminhos de como escrever com Canvas na tela. Teria que aumentar a área do grid, deixar um espaço para escrever, enfim. Corrigir o fluxo do jogo para uma melhor experiência, né? Hoje o jogo simplesmente, quando ele já está completo, no próximo clique ele vai limpar o quadro. Então poderia ter uma interface mais amigável, informando o usuário que aquilo vai acontecer, o que já aconteceu. E aí, fazendo melhorias no jogo, essas aqui propostas ou outras, redefinir lá o diagrama de bloco para poder aplicar as novas funcionalidades, né, e as novas regras. Então, olhando aqui para o diagrama de bloco, olhando aqui para o diagrama de bloco, vamos dar uma olhada nas assinaturas das funções. Então, olhando para as assinaturas das funções e o diagrama de bloco. Então, primeiro, de acordo com o diagrama de bloco, a gente inicializa as constantes. Quais as constantes que vão ser necessárias para a gente trabalhar? Né? A gente tem aqui a largura da tela de jogo, a altura, a largura do quadrante, a altura do quadrante, a largura da divisória das linhas que desenham o grid, uma constante indicando o valor do jogador X e outra indicando o valor do jogador Y, que vai ser X ou O. Daí a gente tem a declaração das variáveis, que temos o canvas e o context, que dizem respeito apenas para a parte de desenhar na tela, né, a área 2D, o canvas 2D na tela. E aí sim nós temos a matriz de jogo. Note que a matriz de jogo é o grid do jogo da velha, aqui representado por um array bidimensional, onde cada linha do primeiro array é um outro array com um tamanho de 3, que vai gerar para a gente aí esse grid, né, de 3 por 3. E inicializamos ele com um valor 0, para que a gente possa consultar se um determinado quadrante tem valor ou não. Nós vamos comparar se ele não é 0. Caso ele não seja 0, ele deverá ser uma das duas constantes, ou x ou y, que vão ser os valores populados
nessa matriz quando acontecer um clique. E nós inicializamos também a variável vez do jogador com a constante x. Então, o primeiro jogador vai ser o x. Daí então que nós configuramos o jogo, nós vamos configurar o jogo e o listener aqui na função setup. Então a função setup eu deixei ela pronta aqui. Ela começa fazendo um log, obtendo o elemento lá do HTML onde vai ser desenhado o canvas e adicionando o looping do evento, o listener, que vai ficar escutando um evento do navegador. Neste caso, o evento que nós vamos escutar é o evento do navegador mouse down, que significa que houve o clique do mouse. Quando esse clique acontecer, nós vamos chamar o método de captura clique. E, por fim, vamos deixar o intervalo aqui a 30 frames por segundo, que vai chamar 30 vezes por segundo a função loop. E daí, então, a função loop, a lógica deverá ser escrita aqui dentro. Temos aqui algumas assinaturas que já dão uma dica de como nós devemos fazer isso. A função desenha, adiciona a jogada na matriz, obtém uma jogada, verifica o final do jogo, limpa o jogo, desenha as jogadas no grid. E algumas funções utilitárias que eu já deixei prontas aqui também, para desenhar a tela do jogo, onde ele desenha o fundo, desenha as linhas divisórias. Uma outra função que eu deixei pronta aqui também é para desenhar a jogada no quadrante, né, que é para escrever o X ou a letra O no quadrante do respectivo clique. Então ela recebe como parâmetro qual foi a jogada, se foi X ou se foi bolinha, qual que é a posição X do quadrante, qual que é a posição Y do quadrante. Já em quadrantes, então aqui ele vai receber de 0 a 3 no X ou de 0 a 3 no Y. Aqui nesse ponto já está convertido. Porque lá no evento do captura clique, eu já deixei essa função pronta aqui também, para fazer essa conversão, né? Quando o evento do clique acontece, o evento é passado como parâmetro pelo navegador aqui para o método, para a função que nós estamos escutando, aquele evento. Dentro desse evento que o navegador mandou, existem duas propriedades, que é o offset X e o offset Y. O que isso significa? Esse evento que está sendo escutado do mouse down, eu não coloquei ele na tela do navegador. Eu coloquei ele só no elemento canvas, só no nosso desenho da tela. Só no desenho da tela do jogo, né? No gridzinho do jogo da velha. Então, se o clique acontecer nele, o evento vai disparar. Por quê? Porque a tela pode ter diferentes tamanhos. Porém, o nosso jogo tem um tamanho fixo. E ao colocar o evento de clique no jogo, as propriedades de offset X e offset Y vão representar a quantidade de pixels relativa ao início do nosso board. Então eu sei aqui quantos pixels de X e quantos pixels de Y tinha no ponteiro do mouse quando ele foi clicado na tela. E aí, com isso, eu consigo descobrir qual que é o quadrante, qual dos 9 quadrantes foram clicados, fazendo a seguinte conta, né? Eu jogo aqui o piso do número, né? O for da biblioteca math do JavaScript,
vai me trazer o menor número possível, vai me arredondar para baixo o menor número possível de um cálculo que pode me trazer um número quebrado, pode me trazer um número ponto flutuante decimal. Então eu pego o mouse X, que é o pixel no eixo X, né, o eixo horizontal da tela. Quantos pixels em X eu tinha quando eu cliquei. Aí eu divido pela largura do quadrante, né? Cada quadrante tem uma largura fixa, mais 2 vezes a largura da divisória, porque nós temos 2 divisórias no grid do jogo da velha. Deixa eu colocar. Né? Então aqui temos a largura da divisória. Então eu pego a largura do quadrante mais 2 vezes a largura da divisória, divido por 3, para mim ter uma área uniforme aqui, né? E aí eu divido. Então com isso eu vou... Com isso, nesse ponto, o meu tile X vai me responder 0, 1 ou 2 através dessa conta. A mesma coisa para o tile Y, só que olhando para a vertical. E aí aqui eu vou imprimir no console qual que foi o quadrante clicado. E aí sim, nós vamos chamar o método adicionar a jogada na matriz. E esse método vai passar como parâmetro o tile que foi clicado, X ou Y. E aí é onde toda a lógica acontece. Adicionar a jogada na matriz. Então a gente imagina que chegou aqui no nosso algoritmo. Então, essa lógica vai precisar ser escrita. De acordo com o nosso diagrama de bloco, ó, eu transformei já o clique aqui em quadrante. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é obter a jogada. Eu estou chamando aqui, então eu vou ter que obter a jogada. Eu vou ter que verificar qual é a vez do jogador. Depois, esse método vai ter que fazer isso. Depois que eu obtive a jogada aqui dentro, eu vou ter que ver se o jogo já acabou. Então, eu vou ter que chamar esse método aqui que verifica o final do jogo. Para isso, eu vou ter que verificar aqui se o grid está preenchido, se não está preenchido. Ver uma lógica para ver se já completou a linha ou coluna. Se ele acabou, eu vou chamar a função que limpa o jogo, que nada mais é que deixar a matriz do jogo da mesma forma que a gente inicializou ela, toda com 0. Se o jogo não acabou, eu vou ter que verificar se o clique é permitido. Então eu vou ter que fazer um if lá para ver se o quadrante XY que foi clicado já está populado ou não. Se não for permitido, ele simplesmente ignora esse clique e continua aqui no loop escutando. Se for permitido, ele vai precisar, aí sim, completar esse método aqui, finalizar esse método, adicionando a jogada na matriz. Que nada mais é que pegar na nossa matriz, né, jogo da matriz do jogo X, matriz do jogo Y, vai me pegar o valor exatamente do quadrante que eu desejo. E aí sim, nós vamos atribuir X ou Y. Então, eu vou dar uma passada aqui, só para vocês terem uma ideia da lógica, como foi implementada, né? Mas depois vocês vão escrever. Né? Então, aqui nós temos o looping chamando a função, o método desenho chamando as outras funções. Aqui nós temos essas condições de verificar a jogada na matriz, ou limpar o jogo. Né? Aqui, sempre que a gente quiser saber sobre um valor populado na matriz, nós vamos passar X ou Y, lembrando que ela é uma matriz bidimensional. Então,
a posição X e a posição Y dessa matriz vai ser o quadrante que nós estamos analisando. Vamos obter a jogada, aqui é bem simples, é só saber quem que é o jogador da vez. E depois que a gente obter o jogador da vez, a gente já deixa invertido para a próxima. A verificação do final do jogo aqui, eu não quero entrar em detalhes, porque é aqui que eu quero que vocês quebrem a cabeça, é a parte mais divertida aqui do algoritmo. Nós temos looping bidimensional, para poder correr uma matriz bidimensional. Nós temos looping unidirecional, que é para correr uma lista de linhas ou uma lista de colunas. E nós temos aqui um if multicondicional aqui para a gente fazer a cobertura dos testes das diagonais. Como eu tinha dito antes, o limpa-jogo nada mais é que redefinir a matriz. Tá? Então aqui no nosso jogo incompleto, vocês vão popular todos esses métodos, tentando quebrar a cabeça aí, sem olhar no jogo completo. Olha só lá se realmente travar muito. E aí, uma vez que vocês completarem, que o jogo estiver funcionando, e realizar os casos de teste, então aí vocês podem fazer os bônus ou fazer melhorias e mudanças, fazer diversos testes no código para deixar o jogo diferente, ou até mesmo mudar esse algoritmo, mudar algumas ordens aqui, fazer de uma forma diferente essas verificações. Aqui no jogo completo, todas as funções e as verificações, os algoritmos todos, foi uma proposta simples que eu escrevi. Existem muitas formas de fazer a mesma coisa, algumas com menos performance e algumas com mais performance do que essa que eu fiz. Então, vale a pena raciocinar em cima delas e ver o que ela faz e como poderia ser diferente, utilizando laços, utilizando if, utilizando switch. E daí, então, eu vou colocar aqui no nosso HTML o jogo completo, só para a gente poder verificar aqui como que deve ser testado os nossos casos de teste desse algoritmo. Eu vou salvar aqui e vou abrir ele aqui, só para a gente poder realizar o caso de teste, que vocês devem realizar também no jogo de vocês. Então, nós temos aqui o grid. Está no navegador Chrome, se vocês tiverem no Mac é Command Shift C, no Windows eu acredito que seja Ctrl Shift C, vai abrir, e no Linux também, Ctrl Shift C, vai abrir aqui o inspetor. Tá? Vamos abrir aqui o inspetor para a gente poder ver aqui o console, que vai imprimir, o console do navegador que vai imprimir todo o console.log que a gente escrever nesse JavaScript. Então aqui, no nosso algoritmo, a primeira coisa que ele logou foi inicia o setup, que é justamente aqui, o primeiro console.log do método setup, que é onde tudo começa. Aí ele obteve os canvas, colocou os listeners. Então, o primeiro caso de teste aqui é o clique do mouse. Cliquei aqui nesse quadrante e note que eu inicializei o jogador como sendo o jogador X lá nas variáveis. Cliquei nesse primeiro quadrante, eu deixei um console log lá na função de clique, então ele me mostrou que o quadrante clicado foi 0 e 0, por quê? Eu cliquei mais ou menos aqui no meio,
que deve ter dado aqui uns 30 por 30 pixels, mais ou menos, 50 por 50 pixels, e ele transformou em 0 por 0. Por quê? O offset X e o offset Y do clique, né, eles começam a contar aqui da onde a área começa a ser desenhada. Não importa se a tela está desse tamanho, se está ocupando full screen, ele sempre vai calcular o offset a partir do elemento onde o clique está escutando, e nós sabemos que a nossa área de jogo tem um tamanho fixo. Então o offset X ou Y vai me dar o resultado em pixels da área que eu cliquei, e aí o método lá de captura-clique vai transformar isso em quadrante, realizando as contas, né, de divisão pelas medidas comuns que a gente já conhece. Então eu cliquei aqui, primeiro clique foi o X. O segundo clique deve ser o 0, porque ao clicar, né, no nosso método de validar a jogada, a gente inverteu o jogador. Então eu cliquei aqui e veio o jogador bolinha. Mais uma vez aqui ele logou onde foi o clique. Então nota que ele logou 1, traço 1, ou seja, posição 1, posição 1. Né? Posição X a gente tem 1 aqui, posição Y a gente tem 1 aqui. E aí eu vou clicar aqui agora. Ó, ele logou 2 ou 2 por 2, porque o 2 é a maior posição da nossa matriz, tanto na horizontal quanto na vertical. Daí então eu realizei outro clique, ele mostrou aqui o quadrante, outro clique. Agora eu realizei aqui um clique de bolinha. Então, o que acontece nesse cenário aqui? Nesse cenário, o jogador bolinha venceu. Né? De acordo com o nosso algoritmo, o próximo clique que acontecer nessa tela aqui, vai limpar o quadro. Então eu vou clicar novamente e limpou o quadro. Né? E aqui ele logou dizendo que houve um vencedor completando uma linha vertical. Né? Então, ele validou o algoritmo que houve um vencedor na linha vertical e limpou o quadro. Então, vamos realizar outro teste. Vamos ver se ele está acusando um vencedor na horizontal. Ó, aqui ele deve finalizar o jogo, teve um vencedor na horizontal e limpou o quadro. E logou aqui no terminal. Acabou, houve um vencedor na horizontal. Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, na segunda linha. Finalizou corretamente. Vamos fazer por fim na terceira linha. Finalizou corretamente. Aqui a vertical do meio a gente já tinha testado. Vamos testar agora essa primeira vertical. Finalizou corretamente. Vamos testar a última vertical. Finalizou corretamente. Vamos testar as diagonais. Terminou. Finalizou corretamente na diagonal 1. Vamos testar a próxima diagonal. Finalizou corretamente na segunda diagonal. Agora vamos tentar dar VL aqui. Ah, não. Ganhou. Mas tudo bem. Ele vai finalizar por ter completado o grid. Ele finalizou porque completou o grid, mas ele apontou que teve um jogador horizontal. Isso é o caso de uso aqui. Então, a gente percebe que o algoritmo completou todos os casos de teste proposto pelo usuário para que o jogo funcione. Então, voltando aqui agora
ao nosso algoritmo completo, entender o que a gente fez, né? Adicionar a jogada na matriz simplesmente tem que atribuir X ou O na posição correta da matriz. Validações, a vez do jogador, né, também pega para a memória qual que é o jogador corrente que vai ser utilizado no método invocador e já alterna aqui. Né? Se o jogador da memória for o X, já muda para Y, e o caso contrário já muda para X, para poder inverter o jogador. Verifica o final do jogo. Então, a primeira verificação aqui, ele vai marcar como verdadeiro se o grid está completo. E por que aqui, nessa verificação, ele está dizendo que sim, porém, ele está negando, né? Isso é importante nesse algoritmo, e vocês vão quebrar a cabeça para ver o porquê, justamente para acontecer aquele último caso de teste que o grid acabou, porém houve um vencedor. Então aqui, na primeira verificação, a gente corre o loop para ver se o jogo não acabou. Né? A gente imagina que ele tenha acabado e nós vamos dizer que ele não acabou caso alguma das variáveis da matriz seja zero. Ou seja, se tiver algum zero aqui, por exemplo, todas agora são zero. Eu cliquei, todas são zero, menos essa que é O, né, que é bolinha. Então, esse laço vai fazer isso, vai verificar. Se alguma for zero, significa que o grid não está completo. E aí sim, ele vai partir para as verificações. Ele vai verificar todas as linhas horizontais, o que quer dizer? Lembra que na matriz, numa matriz bidimensional, a primeira variável é da matriz principal e a segunda da matriz interna. Então, para mim verificar a vertical, eu estou dinamizando dentro de um laço de tamanho 3, porque eu tenho 3 verticais. Então eu estou iterando esse laço, sempre fixo na posição 0, porque para mim não importa comparar apenas a primeira posição, seja de uma coluna ou de uma linha, nesse caso de uma coluna. Estou comparando aqui, eu vou querer correr. A primeira é diferente de 0? É. A segunda é igual à primeira? Não. Só aqui já matou meu if. Eu sei que o jogador não ganhou, mas vamos supor que a segunda fosse também. A segunda é igual à primeira? É, também. A terceira é igual à primeira? Não. Então o jogo não acabou, mas vamos supor que fosse. Chegou aqui na terceira. A terceira é igual à primeira? Isso correndo numa coluna, né? Da matriz bidimensional. Sim. Então, as três são iguais. Então, acabou com o vencedor vertical. A gente vai declarar a variável como true, vai quebrar o laço, vai continuar as outras verificações e vai retornar aqui se acabou. Então, nesse caso aqui, completou aquela condição, completou a condição do grid como falso, completou a condição da linha vertical como verdadeiro e imprimiu no console aqui, acabou o vencedor vertical nessa checagem do nosso algoritmo. Nesse ponto, qual que seria uma melhoria interessante? Eu sei que acabou,
Ao invés de eu só quebrar o laço, eu já poderia retornar o resultado, exceto desse primeiro aqui. Porque independente do jogo ter acabado, eu preciso ver se ele acabou com ou sem vencedor. Mas em todos esses outros aqui, eu não precisaria mais correr esses demais laços que eu fiz aqui no exemplo. Nem esses ifs. A gente já poderia retornar diretamente de dentro da função. Né? Então, isso seria uma melhoria de performance aqui, que nós poderíamos estar fazendo. E é isso que eu espero dessa proposta, né? Que vocês observem os algoritmos, mas preencham as funções de vocês, olhando para o diagrama, entendendo qual que é a regra do jogo. Então, pessoal, dúvidas? Eu tenho uma dúvida assim, doutor. Diga. Quando eu tenho um igual, eu estou atribuindo o valor. Quando eu tenho dois igual, eu estou pegando que são iguais. Por que esses dois são três iguais? Tá. Em JavaScript, tá? Aqui nesse caso eu não precisaria ter usado 3, tá? Poderia ter usado 2. Mas é uma boa prática você sempre usar 3 em JavaScript. Por quê? Em JavaScript, 3 iguais significa que o valor ele tem o conteúdo igual e o tipo igual. Por exemplo, um texto zero. Vou aproveitar esse console aqui, ó. Por exemplo, ó, um texto zero aqui no console é igual a zero, ó, true. Tá vendo? Zero é igual a zero, true. Sendo que isso aqui é um texto e isso aqui é um número. Né? E ele me disse que são iguais. Agora, se o texto zero é igual a zero, falso. Tá vendo? Por quê? Eu comparei tanto o conteúdo da variável quanto o seu tipo de dado. E isso em JavaScript é extremamente importante, porque se você usar só dois iguais, isso pode te gerar alguns erros inesperados na sua lógica e você não entende por quê. Vamos supor que você esteja comparando um número, chegou um texto e não era isso que você queria o número, então você precisa ter certeza que aquele número, que aquilo que você está comparando é número com número e não texto com número. Né? Então por isso que em JavaScript tem igual que compara conteúdo e igual que compara conteúdo e tipo de dado. Tá? Então é uma boa prática sempre usar 3. E no caso da negação, aí a diferença é entre exclamação igual ou exclamação igual. É a mesma coisa, só que na negação. Né? Quer dizer, diferente de conteúdo e diferente de tipo e conteúdo. Nesse caso aqui nós estamos vendo diferente tipo e conteúdo. E na nossa matriz a gente tem também essa diferença. Né? O JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, tanto que eu inicializei o conteúdo. Isso aqui, na maioria das linguagens, você não vai conseguir fazer. Isso que eu fiz aqui. Eu inicializei as variáveis com o conteúdo zero, que é do tipo numérico, do tipo inteiro numérico. E nós fomos populando essas variáveis com o texto X ou O, que são do tipo string. Né? Nós estamos fazendo uma conversão de tipo direta. Né? Em linguagens fortemente tipadas, como Java, por exemplo, você não consegue fazer isso.
né? Se a sua matriz é de tipo inteiro, você só pode escrever tipo inteiro nela, né? Mas em JavaScript a gente consegue fazer esse tipo de coisa, por ela ser uma linguagem fracamente tipada. Uma outra coisa interessante aqui, na transmissão, meu navegador ele fica bastante lento, mas deixa eu ver se eu vou conseguir demonstrar aqui. Se vocês, no modo debug do navegador, virem Source, vocês vão ver que tem o código-fonte HTML e o código-fonte JavaScript que o navegador está interpretando aqui, né? Isso vocês podem fazer em qualquer site, tá? Existem algumas técnicas para minimizar, obfuscar e etc. para que o conteúdo não fique visível aqui e também fique mais curto para distribuir uma aplicação pela internet, mas o código que está executando no seu navegador, o código-fonte dele está sempre junto. Então aqui é o código-fonte do jogo que está executando. Você pode, a gente tem um laço acontecendo e a gente pode fazer o debug diretamente no navegador. Quando vocês escreverem, der um save no seu código, dá um refresh no seu HTML que já está aberto aqui, você pode fazer o debug. Por exemplo, ó, eu tenho aqui na captura do clique, eu vou chamar o adicionar jogada na matriz. Então eu vou pôr aqui, ó, vou clicar na linha, eu vou pôr o chamado breakpoint, ou seja, o código vai parar de executar quando chegar nessa linha aqui. Então eu vou dar o clique aqui, ó, o navegador mostrou que ele está parado no modo debugger e ele parou a execução do código aqui nessa linha. Eu consigo parar o mouse aqui, ó, e ver o valor que está acontecendo neste momento na variável. Tá? Depois eu vou explicar como debugar código com mais calma, mas isso aqui para vocês já vai ser bem interessante para vocês testarem esse algoritmo. Então eu parei a execução nessa linha, significa que meu programa congelou aqui. Então o que está dentro aqui, dentro desse escopo desse método, eu consigo ver. Ó, o resultado do clique do mouse X foi 43, ou seja, 43 pixels na horizontal, foi 48 na vertical, e aí a minha conta matemática me respondeu 0 e 0. Né? Ou seja, a conta aqui funcionou. Eu vou liberar o breakpoint aqui, o código volta a executar. Vamos supor que eu clique aqui. Ele vai parar no debug novamente, e aí eu vou conseguir testar aqui. Ó. Agora o resultado em tile foi 1 e o resultado em tile y foi 0. Tá ok também. Né? Posição 1 da minha matriz no eixo X, posição 0 da minha matriz no eixo Y. Então, deu ok aqui. Inclusive, você consegue parar o mouse em cima e ver tudo que a biblioteca Math colocou aqui na execução para você poder usar. Tem aqui o valor de π, raiz quadrada, arco cosseno, arco tangente, enfim, máximo, mínimo, exponencial, seno, e o escambau de funções matemáticas aqui que a biblioteca Math traz. No caso, a gente está usando o floor para arredondar para baixo. Tá? Agora, vamos ver aqui. A gente pode continuar debugando. Ele chamou debug. E a próxima coisa que ele vai chamar é o adicionar a jogada na matriz. Então, eu vou pôr outro breakpoint aqui. Vou liberar o primeiro. Ele vai cair aqui. Caiu aqui, ó. Travou aqui. Então, jogada, como eu travei aqui, jogada está indefinido porque ele ainda não passou por essa linha que vai obter a jogada. Eu vou
por outro breakpoint aqui, vou liberar esse primeiro. E aí ele parou aqui. E agora, em jogada, ele está um pouco lento aqui por causa da transmissão, tá? Mas isso aqui, quando vocês colocarem o mouse, vai ser instantâneo. Aqui jogada, ele já vai ter um valor. Ó. Então, ele está mostrando para mim aqui que a variável jogada já está, nesse momento do meu código, com o valor de x. E aí eu sei, aí aqui ele vai chamar a minha função que verifica o final do jogo, poderia ter um breakpoint lá dentro, vocês podem colocar um breakpoint aqui, debugando todo o algoritmo e assim por diante, tá? Então usar esse debug aqui do código-fonte do navegador é interessante para vocês irem testando. Pô, não funcionou. Ah, por que não funcionou? Ó, aqui, por exemplo, ó, parando o mouse em matriz do jogo, ele me mostra atualmente como está a minha matriz. Olha que interessante. A minha matriz é composta de mais três vetores, né? Então é uma matriz composta. O zero, ó, aqui ele já está populado com o texto O, que é aquela jogada que está mostrando ali na tela, mais o restante dos valores em zero. Então até eu consigo debugar aqui qual que é a condição da minha matriz no momento que esse clique aconteceu. E assim por diante, né? Então é uma forma fácil de vocês debugarem o que está acontecendo aqui no código, como que o seu navegador está interpretando. Tem também o step over, que ele vai ir passando linha a linha. Quando isso não é um looping, você consegue perceber bem também a passagem de step over. Ó, o meu breakpoint estava parado aqui nessa linha, aí eu chamei o step over, que é esse botãozinho de curvinha aqui, e ele entrou na próxima linha. Ou seja, o debug aqui me mostrou que este if foi verdadeiro. Neste caso, o if verdadeiro é exclamação, que significa não, né? Eu estou negando, verifica o final do jogo, ou seja, o jogo não acabou. Então ele entrou nesse if e aí ele vai para outro if. E aí aqui, ó, o quadrante, a matriz do jogo, quadrante x e quadrante y é igual a zero. Se for, ele vai colocar a jogada que a gente viu que era o x nesta posição aqui. Então, a gente sabe que né, porque este quadrante aqui é igual a zero, porque não tem nada nele, a gente acabou de ver, ó. Nós estamos falando deste quadrante aqui, então ele é zero, esse if vai obter a condição verdadeira e aí ele vai popular. Então vou dar mais um step over, olha lá, foi verdadeira, ele está populando a jogada como x, cujo quadrante é 1x e o quadrante y é 0. Então ele populou, vou dar mais um step over. E aí, agora eu observo a matriz do final do jogo e vejo que ele populou corretamente com o x. Por que isso está invertido com o grid, né? Nota que a matriz ela está rotacionada porque a posição 0 da matriz é uma lista vertical, né? Então, a primeira posição da nossa matriz de jogo é o 0,0, ali onde a bolinha está desenhada. A segunda é o próximo tile na vertical. E a terceira, o último tile na vertical, canto inferior esquerdo. Aí depois ele vem para a próxima coluna e por fim para a próxima coluna. Então, na nossa representação da matriz, ela fica invertida ela fica rotacionada em relação ao desenho.
Tá? Nós poderíamos rotacionar o dado também para que ele ficasse equivalente ao visual, mas isso dificultaria a hora de raciocinar os laços também. Tá? E aqui eu vou liberar esse breakpoint. Ao liberar o breakpoint, ele enfim desenhou o X que estava paralisado ali esperando. Mais alguma dúvida? Eu tenho, professor. Diga. No terminal, na outra página, eu vi que você colocou uma página na aula 12 e aí minha dúvida é assim, a gente precisa ter aqui o arquivo HTML ou Não. depois que a gente cria o JavaScript, já cria, né, HTML? Vocês só copiam esse HTML aqui. Tá? Esse HTML já está pronto. Eu já deixei ele prontinho. Não precisa esquentar a cabeça com ele. Porque, inclusive, eu coloquei uma regra de CSS aqui para ele ficar centralizadinho. Tá? Todo o código-fonte que está aqui no nosso repositório de código-fonte. O HTML vocês só copiam. Né? Não tem por que perder tempo com ele agora, que não é nosso foco. Nosso foco é o JavaScript. Então eu já deixei esse HTML pronto. Mais para frente a gente coloca algumas outras coisas de HTML, mas por enquanto o importante para nós é o JavaScript. HTML é uma linguagem de marcação de texto, ele tem bastante recursos interessantes e tal, mas o JavaScript é de fato a linguagem de programação. Está demorando para carregar aqui, provavelmente por conta da transmissão. Mas aqui no nosso link do Bitbucket, está carregando agora. Tem aqui a aula 12, ela está completinha aqui. Tanto com o JavaScript quanto com o HTML. O do JavaScript, vocês podem ir olhando para tirar dúvida no JavaScript completo, mas esse HTML já está apontando para o incompleto. Então, o código-fonte está tudo aqui. Se vocês trocarem aqui para o completo, vocês vão ver o jogo como ele deve ficar. Aqui no HTML. Deixa eu fechar aqui. Aqui no HTML, a única coisa que importa é saber que esta página ela está chamando o arquivo de JavaScript. Então aqui você pode trocar pelo completo ou pelo normal. Se eu trocar pelo da aula aqui, né, ó, que é o que já vai estar aqui no código-fonte, e vocês executarem, o resultado vai ser nada. Não tem nada na tela. Né? Porque o código aqui, ó, o código do JavaScript que está sendo interpretado aqui, ele está todo vazio. Ó. Adicione a lógica, que é esse aqui. Então, conforme vocês forem adicionando a lógica, é só ir dando refresh aqui, debugando no navegador e vendo o que está acontecendo, se travou, se deu erro e etc. E aí, sempre que quiser pegar a referência, é só trocar pelo completo, que já tem o funcionamento dessa proposta. Tá? O código-fonte da aula, como eu não falei nada sobre Git, quem quiser pesquisar como obter isso via Git, pode fazer. Mas, se não, é só clicar aqui, na web mesmo, aqui no nosso repositório, e baixar os arquivos individualmente, né, ou fazer o download deste repositório aqui. Ou simplesmente entrar aqui em arquivo por arquivo e olhar o conteúdo dele e ir escrevendo, tá? Porque tem uma coisa que é muito poderosa, que é escrever. Quando a gente escreve um conteúdo, a gente firma bastante esse conteúdo na memória e a gente começa a compreender muito melhor do que quando a gente lê. Tá? Então, mesmo que vocês estejam lendo o jogo completo aqui
e copiando ele para dentro, sem ser Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Copiando mesmo, olhando e escrevendo, vocês vão fortalecer o conhecimento de uma grande forma. Né? Tenta, caso vocês façam isso, tenta não usar Ctrl+C e Ctrl+V, principalmente agora no começo, onde vocês estão vendo nomes de funções, métodos em JavaScript, tenta não dar Ctrl+C, Ctrl+V. Digita por completo a palavra, né? Porque isso vai ajudar bastante a memorizar comandos, linguagens, palavras-chave da linguagem, etc. Né? Tenta sempre digitar. Então, o código-fonte está completo aqui, dá para copiar, olhando o modo HAL dele. Né? O modo HAL dele, ele significa que ele vai abrindo uma nova página aqui, ó, totalmente limpa. Né? Bastaria a gente selecionar tudo, dar Ctrl+C e Ctrl+V lá, mas não façam isso, tentem olhar e digitar, né? Porque isso ajuda muito a memorizar. Certo, pessoal? Então, essa é a proposta de exercício. Na semana que vem, nós vamos começar a mais uma parte conceitual, que nós vamos ver o conceito de client-side e server-side. A gente só viu aqui por cima eles acontecendo, nós vamos entender o porquê é client-side, o porquê é server-side, por que o JavaScript roda no navegador, por que o JavaScript roda no servidor. Vamos ver a orientação ao objeto, vamos ver um conceito inicial de design patterns, né, como estruturar nosso código múltiplos arquivos, e como um arquivo chama outro, como um JavaScript chama outro. Vamos ver o framework Express do Node.js, que ele vai permitir com que a gente faça requisições de chamada RESTful e de chamada HTTP comum com o resultado de um HTML para a gente poder começar a criar nossa aplicação web no lado do back-end e depois no lado do client. Tá? Então, e depois que nós tivermos esse conhecimento do RESTful e do server-side e também de como funciona essa arquitetura, aí nós vamos transformar esse mesmo jogo aqui, de jogo da velha, nós vamos transformá-lo num jogo da velha multiplayer online, né, para que a gente possa publicá-lo numa página pessoal de cada um e que ele funcione para você jogar remotamente com outra pessoa, né, através do nosso JavaScript server-side. Então a gente vai começar a ver isso na semana que vem. Então, obrigado pela presença, pessoal, e até segunda-feira.